Sabe, como é que uma descoberta, assim, meio que por acaso, numa placa de Petri, pode mudar a medicina para sempre? Para a gente responder isso, a gente vai ter que mergulhar num mundo invisível, um mundo que está por toda parte, ao nosso redor e até dentro da gente. E olha, para quem é profissional de saúde, esse mundo é, na verdade, um campo de batalha diário pela segurança do paciente. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Microbiologia. Mas, com foco bem específico, tá? Pensando no que todo futuro enfermeiro, toda futura enfermeira precisa saber para lutar e, claro, vencer essa batalha invisível que acontece todo santo dia nos corredores de um hospital. Pensa comigo, um hospital. A prioridade ali, claro, é sempre a recuperação de quem está internado. Só que existe uma ameaça constante, silenciosa e o pior, invisível. E ela pode transformar esse lugar que deveria ser de cura num lugar de risco. E que ameaça é essa? São os micro-organismos. Seres vivos minúsculos que a gente não consegue ver a olho nu de jeito nenhum, mas eles estão, literalmente, em todos os lugares. No ar que a gente respira, nas coisas que a gente toca e, claro, nos pacientes que estão sob nossos cuidados. Mas, olha, aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante. A gente tem essa mania de pensar em micro-organismos e já imaginar os vilões, né? Aqueles que causam doenças. E sim, é verdade, alguns são bem perigosos. Mas a grande real é que a maioria deles são, na verdade, os nossos heróis. Heróis anônimos, essenciais para a vida no planeta. Para você ter uma ideia, são eles que formam a base da cadeia alimentar nos oceanos, nos rios. Eles que decompõem matéria orgânica no solo, reciclam elementos químicos que são vitais, como nitrogênio. Sem eles, o nosso planeta simplesmente não funcionaria. É um equilíbrio, sabe, muito delicado. Ok, mas no dia a dia da enfermagem, o foco tem que ser outro. A gente precisa se concentrar nos potenciais inimigos, porque, conhecer o adversário é o primeiro passo para vencer. Então, bora para um guia rápido desses patógenos mais comuns no ambiente hospitalar. Olha só, nesse guia rápido a gente tem 3 grandes grupos. Para começar, as bactérias. Um exemplo é o Staphylococcus aureus. São células bem simples chamadas procariotas. Depois temos os fungos, como o Bolor mucor. Eles já são mais complexos, eucariotas, parecidos com as nossas células. E por fim, os vírus, tipo o HIV. Esses aí são uma categoria totalmente à parte, não tem nem célula. São parasitas que precisam invadir as nossas células para poder se replicar. Entender essa diferença entre eles é crucial para saber como combater cada um. Tá, mas por que essa diferença toda é tão importante assim? Porque essa distinção, a mais básica de todas, ser procarionte ou eucarionte, é justamente a chave para a gente conseguir criar tratamentos que sejam eficazes e, ao mesmo tempo, seguros para a gente. Vamos colocar as duas lado a lado para entender melhor. De um lado, a gente tem a nossa célula, a eucariota. Ela tem um núcleo todo organizadinho, organelas complexas. Do outro lado, a bactéria, a procariota. Bem mais simples, com o material genético todo espalhado. Mas a diferença que muda o jogo, a diferença crucial, está do lado de fora, a parede celular da bactéria. Ela é feita de uma coisa que as nossas células não têm, o tal do peptidoglicano. Para ficar mais fácil de visualizar, imagina essa parede celular como se fosse a muralha de um castelo. É essa muralha que dá forma, que dá estrutura e que protege a bactéria. Mantém tudo lá dentro, seguro do ambiente externo. Então o ponto-chave é esse. O peptidoglicano é o tijolo exclusivo dessa muralha. É um material que só as bactérias usam. E isso, cientificamente, é o calcanhar de Aquiles delas. É um alvo perfeito. A gente pode criar um medicamento que só destrói esse tipo de tijolo, derrubando a muralha do inimigo sem nem encostar nas nossas próprias células. Mas, claro, esse conhecimento todo não caiu do céu, né? Ele foi construído ao longo de séculos por mentes brilhantes que foram, peça por peça, montando esse quebra-cabeça gigante que é a microbiologia. E, no fim, nos deram as ferramentas que a gente usa hoje para salvar vidas. Olha só essa linha do tempo que interessante. Tudo começa lá atrás, em 1665, com Robert Hooke, o cara que olhou numa cortiça e viu as células. Aí a gente dá um salto de quase 200 anos e vem Semmelweis com uma sacada revolucionária. Lavar as mãos salva vidas. Parece óbvio hoje, né? Mas não era. Logo depois, o gênio Louis Pasteur prova de vez que micróbio não nasce do nada. E com isso, ele cria a base da asepsia. E aí, finalmente, em 1928, um acidente de sorte no laboratório de Alexander Fleming dá o pontapé inicial para a era dos antibióticos. A gente precisa parar um pouquinho no experimento de Pasteur porque ele é, de uma elegância incrível. Olha o que ele fez. Primeiro ele pegou um caldo nutritivo e ferveu, para matar qualquer micróbio que estivesse ali.
E ele fez isso num frasco com um gargalo bem longo e curvado, que ficou conhecido como pescoço de cisno. E aqui está a genialidade da coisa toda. O ar conseguia entrar no frasco, mas os micróbios que vinham junto com o ar ficavam presos na curva do pescoço. Funcionava como uma armadilha. E o resultado? O caldo ficou ali, limpinho, estéril, por um tempo indefinido. Com isso, ele provou de uma vez por todas. Os micróbios vêm do ambiente. Eles não aparecem do nada dentro do caldo. E esse experimento genial ilustra uma das leis mais importantes da biologia: a teoria da biogênese. Ou seja, toda vida, não importa se é um elefante ou um micróbio, vem de outra vida que já existia. E essa ideia, essa descoberta, é a base de tudo que a gente faz hoje em termos de esterilização. Certo, mas como é que toda essa história, toda essa teoria, vira prática no dia a dia da enfermagem? Bom, ela se transforma num verdadeiro arsenal de procedimentos e medicamentos que protegem os pacientes todos os dias. E é aqui que a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. Essa imagem é a famosa placa de Petri do Alexander Fleming. Ele percebeu que num lugar onde um mofo, um fungo do gênero Penicillium, cresceu meio que por acidente, as bactérias em volta simplesmente não cresciam, morriam. Formou uma área limpa, sabe, um aulo. Naquele momento, ele não descobriu só um mofo. Ele descobriu a primeira grande arma da era dos antibióticos. E qual era o segredo dessa arma poderosa? A penicilina. Ela atacava justamente a construção daquela muralha de peptidoglicano que a gente já falou. Ela basicamente impedia que as bactérias conseguissem construir ou consertar suas paredes. E sem a muralha para proteger, a bactéria, puf, ela se rompe e morre. Uma arma perfeita, letal para o invasor e totalmente inofensiva para a gente, o hospedeiro. Hoje em dia, essa luta acontece em duas frentes. De um lado, os antibióticos. Do outro, que é tão importante quanto, a prevenção. E cada protocolo de asepsia que a gente segue hoje é uma homenagem a esses pioneiros. Lavar as mãos rigorosamente é herança de Semmelweis. Usar desinfetantes em superfícies, em feridas, vem de Lister. Manter tudo estéril, aplicação direta do que Pasteur nos ensinou. No fim das contas, a mensagem principal é essa. Para um profissional de enfermagem, microbiologia não é só mais uma matéria teórica da faculdade. É inteligência de combate. É entender a estrutura do inimigo, achar os pontos fracos dele, saber como ele se espalha. Isso é a chave para garantir a segurança de cada paciente. E tudo isso nos leva a uma pergunta final e bem urgente. As bactérias, elas não ficam paradas, elas evoluem. E a muralha de muitas delas já está ficando resistente às nossas armas. A batalha invisível continua, mais acirrada do que nunca. E a questão que fica no ar é, será que a gente está desenvolvendo novas estratégias rápido o suficiente para o que vem por aí? A resposta para isso vai depender, e muito, do conhecimento e da dedicação da próxima geração de profissionais de saúde.